E no modelo consensual? Como funcionam as coisas? O exato oposto. O governo é federal e descentralizado, ou seja, você tem governos estaduais, municipais, federais, embora devo mencionar que o Brasil é talvez a única federação do mundo de 3 níveis, em que você tem governos federal, estadual e municipal. Quase todas as constituições, não estou me lembrando de nenhum outro caso, mas vamos colocar o quase, porque vai que alguém descobre, né? Uma coisa, pô, Murilo, você não deixou de ver o país X, né, que eu nem conheço. Mas todas as federações que eu conheço são em 2 níveis. Você tem governo federal e governo estadual. E o governo municipal não tem autonomia. O governo municipal, na maioria das federações, não tem status de federativo, né? Então as constituições protegem o governo federal e o governo estadual, e os municípios são decididos de acordo com a Constituição estadual. No Brasil, não. No Brasil, os municípios são decididos de acordo com a Constituição federal. Bem, no modelo consensual, a divisão do poder legislativo tem 2 casas igualmente fortes. Ou seja, você vai ter uma Câmara Baixa, que no Brasil é a Câmara dos Deputados, nos Estados Unidos é a Casa dos Representantes, e assim vai, no Canadá é o Parlamento. E tal. E uma Câmara Alta, que é um Senado, diferentes denominações nos países. Né, no alemão é o Bundesrat, e aí vai. E assim vai. E essas 2 casas vão ter os mesmos poderes. Isso que é uma coisa interessante. Viu? Por quê? Vamos pegar o exemplo brasileiro, que é um caso de bicameralismo. Se a Câmara dos Deputados aprova uma lei e o Senado não aprova, não tem lei. Porque para ter a lei tem que ter os dois. Se o Senado aprova uma lei e a Câmara não aprova também, não tem lei. Você entende como isso é consensual? Vocês conseguem entender o que a gente está chamando de sistema consensual? Aqui, para você ter uma lei, você precisa que as 2 casas concordem. E se só uma concordar? Então você não tem lei. É o que eu chamei lá em cima de pecar por omissão. As constituições são rígidas e só podem ser modificadas por maiorias extraordinárias. Ou seja, diferente da Inglaterra, onde a Constituição, na verdade, é uma lei comum, que só é chamada de Constituição por causa da sua importância, aqui não. Aqui tem um documento que todo mundo sabe que é Constituição, porque não só por causa da importância dele, mas porque formalmente ele é considerado uma Constituição. O processo de criar, emendar, suprimir emendas constitucionais é um processo específico e mais difícil do que as leis comuns. No Brasil, por exemplo, para aprovar uma lei ordinária, precisa de maioria simples, estando presente a maioria absoluta. Então, um dia de segunda-feira, que tem menos gente lá, ou então véspera de feriado prolongado, lá na Câmara dos Deputados, tem lá 50% dos parlamentares. E aí, desses 50%, a maioria aprova. Ou seja, vamos supor lá que 26% dos parlamentares aprovaram uma lei. Está aprovado. Para ser uma lei complementar, isso tudo é para uma lei ordinária. Para uma lei complementar é diferente. Tem que ter 50% mais 1 da casa. Então, uma lei complementar tem que ter realmente 50% mais 1 dos parlamentares. E uma emenda constitucional? Como é que funciona a emenda constitucional? Você precisa de ter 3/5 da casa para aprovar uma emenda constitucional, que é 60%. Então tem que ter 60% dos parlamentares da Câmara e do Senado para aprovar uma emenda à Constituição. No sistema consensual, existe uma Suprema Corte que vai ser o guardião da Constituição. Porque diferente do sistema majoritário, aqui existe uma Constituição formal. Se os caras aprovam uma lei ordinária que vai contra a Constituição, aí o Supremo vai lá e vetou. Essa lei é inconstitucional. Ou seja, para aprovar uma lei, não basta que o parlamento esteja de acordo. A Suprema Corte também precisa estar de acordo. Você entende o que é o sistema consensual? Não basta só uma Câmara, como acontece na Inglaterra. Precisa que esteja 2 câmaras e mesmo assim pode ser que a Suprema Corte ainda vá lá e diga não, essa lei é inconstitucional. Ou seja, para aprovar uma lei no Brasil tem que passar por 3 instâncias.
uma casa, pode ser o Senado ou a Câmara, depende de qual casa que iniciou a proposição, uma casa propositora, uma casa revisora, pode ser o Senado ou a Câmara, dependendo de quem começou, e a Suprema Corte. Então, precisa ter um grande acordo para poder mudar a lei brasileira. E aqui o Banco Central é independente, apesar de no Brasil não ser o caso, porque aqui o Banco Central é vinculado ao Poder Executivo. Aqui no Banco Central independente, é o caso dos Estados Unidos, é o caso da Alemanha, os governos têm um cabresto ali, que é o cabeça do Banco Central, que obriga eles a não gastarem excessivamente. Então, por isso que o Lippert colocou, ela é uma posição que não é muito comum, cientistas políticos misturarem Banco Central com poder, com parlamento, mas já que o Lippert colocou isso no livro, e aqui eu estou resumindo o livro, vamos discutir.